Irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? É um privilégio nós estarmos aqui, meus irmãos, nessa manhã que o Senhor preparou para nós, e eu creio que você vai sair daqui completamente renovado pela palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que nos transforma, eu creio que Ele já está presente aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco, Pai. O Senhor disse que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria, e o Senhor é fiel, Pai. Mesmo, Senhor, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, o Senhor nos sustenta com as tuas mãos, Senhor. E assim como o Senhor disse, Pai, ao apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, nossos corações estão sedentos, Senhor, nessa manhã, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, nós cantamos aqui que o Senhor é o Rei, o desejado das nossas almas, Senhor. E, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, com o coração de fato, de verdade, ansiando por isso, Senhor, o Senhor possa derramar do Teu Espírito, o renovo, Senhor, aviva, Senhor, a nossa fé, Pai. Pai, toma, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, Pai, para que sejam, Pai, solos férteis, Senhor, nessa manhã, por meio do Teu Espírito. Abre, Senhor, o nosso entendimento para a Tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor mais uma vez, agradecer por Ele, por mais essa oportunidade, amém? Podem sentar, Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos? Quem quer ouvir, quem está pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Todos acharam? A versão é a NVI, que nós vamos ler aqui, e o texto diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Essa é a palavra de Deus. Para nós entendermos o que está escrito aqui, é preciso nós considerarmos algumas coisas e principalmente o contexto. Bom, a carta aos Hebreus, conforme eu já falei aqui em outras oportunidades, ela é diferente das outras cartas que nós encontramos na palavra de Deus, porque nós não sabemos, em primeiro lugar, quem é o autor, não tem uma assinatura, vamos dizer assim, de alguém que escreveu. Alguns falam que pode ser Apolo, Barnabé, até mesmo o apóstolo Paulo, mas não sabe. E também não sabe exatamente aonde estavam esses que foi endereçada a carta. A gente sabe que é o povo hebreu, ou seja, o povo de Deus. E qual é o contexto aqui? Se trata dos judeus que se converteram a Jesus e por causa da perseguição que eles estavam sofrendo pelo nome de Cristo, e isso vai ficar mais claro a partir do capítulo 10 em diante, até o 13, você vai ver que eles estavam sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo. Confisco de bens, eles estavam tendo que fugir, apanhando, muitos deles até mortos. E diante dessa perseguição, diante dessa provação tão forte, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé, a deixar Jesus e a voltar ao judaísmo, à religião judaica. E aí é nesse contexto que o escritor aos Hebreus ele vai falar algumas coisas com o povo de Deus. O som está... puder ajeitar aí para mim, irmão? E aí ele vai começar a falar algumas coisas com esse povo. Gente, não vale a pena abandonar Jesus. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena, porque vocês acham que voltando para a religião judaica, vocês estão fazendo boa coisa, mas na verdade vocês estão regredindo. E ele vai mostrar que Jesus é maior do que tudo aquilo que os judeus consideravam muito importante. Por exemplo, você vê que ele falando que Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é muito maior que qualquer sacerdote ou sumo sacerdote que servia no santuário. Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento havia apontado. E o escritor de Hebreus fala que tudo era sombra e Cristo é a realidade. Tudo aquilo apontava para ele. A sombra, por exemplo, eu sei que aqui não vai dar para a gente enxergar, mas, por exemplo, há uma sombra projetada desse púlpito aqui. Eu consigo ver a sombra, ela me mostra algo, a forma, mas eu não sei que material que ele é feito, eu não sei como que, se é transparente, se não é. Agora, a realidade, que é isso aqui, eu já sei como é. E a mesma coisa, o Antigo Testamento é a sombra, e Jesus é a realidade. Agora, nesse contexto, especialmente aqui no final do capítulo 3, o escritor dos Hebreus, ele usa o próprio povo, os seus antepassados, o próprio povo de Deus,
como exemplo a eles de que isso não valeria a pena, abandonar a fé em Jesus e voltar atrás. E aí, você vai ver no final do capítulo 3, especificamente no verso 16 ao 19, os irmãos não precisam abrir, pode deixar a Bíblia aberta aí, pode deixar projetado o capítulo 4, e no final do capítulo 3 nós vemos ele falar o seguinte a respeito do povo de Deus. Quem lembra aqui, quando eles estavam no deserto? Eles saíram escravos, foram libertos da escravidão do Egito, e foram para onde? Para o deserto. E ali, o Senhor colocou eles à prova. O Senhor provou os seus filhos no deserto, para saber o que estava no coração deles, para ver se eles iriam obedecer. Isso fica muito claro em Deuteronômio. Então Deus permite provações na vida do cristão, para saber qual é a reação dele. Não que Deus não saiba e não saiba de todas as coisas, lógico que Ele sabe, mas Ele prova com o intuito, assim como Jesus foi provado, como os antepassados, os profetas, todo o povo de Deus foi provado, é na provação, espremendo, é que sai a essência. Assim como a azeitona, ela prensada sai o azeite, né? Até mesmo o nome onde Jesus esteve, o Getsemane, às vezes a provação nos prensa, irmãos. Mas é nessa provação é que nós demonstramos a nossa fé em Jesus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós fixamos os nossos olhos em Jesus. E esse povo aqui que ele está citando, o povo que estava no deserto, ele diz no verso 16, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Vamos entender isso aqui. Deus ele prova o seu povo no deserto. E o povo é reprovado. Por quê? Porque diante da provação, algo chamado incredulidade começou a bater na porta do coração deles. Quando nós estamos em um momento de provação, nós somos assolados por isso. A incredulidade quer bater na porta. Será? Interrogação. Será que Deus existe? Será que o Senhor está me vendo? Será que de fato as suas promessas e a sua palavra é verdade? E aquele povo, o que fez? Cedeu a isso, abriu a porta e a incredulidade entrou. E a incredulidade é o que? A falta de fé. E isso é desobediência. Isso desagrada a Deus, porque o próprio escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não vejo Jesus, mas eu creio que Ele é real e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E então é nesse contexto que Ele usa o povo de Israel, que estava lá no Egito, como exemplo. E Ele fala assim para o povo hebreu, os judeus convertidos a Jesus, muito tempo depois, por meio dessa carta. Ele fala o seguinte, gente, lembra do exemplo lá atrás? Eles voltaram atrás. A palavra de Deus diz que eles não voltaram no Egito, mas no coração eles voltaram. Às vezes não fazemos em atitudes, mas o nosso coração quer voltar atrás. E isso para Deus já é a mesma coisa que nós já tivéssemos voltado. Então, Ele usa o exemplo. Deus ele havia feito uma promessa para esse povo lá no Egito, ou melhor, no deserto. Eu vou dar descanso a vocês.
Agora eu faço uma pergunta para você: o que significaria o descanso para aquele povo? Alguém aqui já fez mudança? Quem? Eu já perdi a conta. É fácil ou é difícil? Quanto tempo demora para arrumar a casa depois que chega a mudança? Quem aqui já foi em retiro? Arruma aquilo tudo, sai o caminhão. Eu já fui até de caminhão no baú para retiro. Aí volta, a gente volta esgotado, não é? Cansado. Uma mudança. Agora você imagina anos e anos você andando no deserto, armando e desarmando tenda. A nuvem parou, vamos armar a tenda, arruma as coisas, o santuário, e coloca as coisas no lugar, coloca tudo direitinho. A nuvem andou, arruma a barraca, guarda tudo, vamos embora. E animais, crianças chorando, e vamos embora, vamos todo mundo. Irmãos, cansa ou não cansa? Fisicamente. Agora, não só fisicamente, mas imagina a mente. Eu não tenho residência fixa. O que será do futuro dos meus filhos? Aonde que eles vão aprender? Como será? Eu não tenho um lugar aqui, uma terra para eu plantar, para eu colher, algo, uma renda fixa, vamos dizer assim. Cansa a mente ou não cansa? Preocupação, os perigos do deserto, o calor imenso de dia, o frio intenso à noite. E Deus falou: eu vou conceder descanso a vocês. E nessa situação, o descanso seria: eu vou dar uma terra a vocês que mana leite e mel. Uma terra boa, que vocês vão poder se fixar nela. Vocês vão poder construir suas casas, plantar, né, as suas lavouras. Vocês vão poder ter residência fixa. E vocês vão ter descanso. É isso que significava nesse contexto. Agora, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte: que tudo o que aconteceu ao povo de Israel é usado como exemplo a nós, a quem é chegado o fim dos tempos. Então nós temos um exemplo nisso, e é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo. E ele vai mostrar que aquele povo lá no deserto, eles ficaram de fora do descanso por causa da incredulidade, da desobediência. Fechou a porta. E assim como nós lemos o texto, Deus falou assim: acabou, eu jurei na minha ira, não vão entrar no meu descanso. Acabou. E por isso eles ficam vagando pelo deserto durante 40 anos, sem rumo, vagando mesmo, até aquela primeira geração que abriu a porta para a incredulidade, toda ela morrer, e assim entrar a nova geração, ou seja, a geração de Josué e Calebe, conseguir entrar, sendo conduzida por Josué, na terra prometida, na terra de descanso. E isso é um sinal, um exemplo, uma sombra para nós, de que o Senhor, Ele, assim como o povo de Israel no Egito, que saiu do Egito, da escravidão, agora estão vagando pelo deserto, e vão entrar em Canaã, na terra prometida, assim também é um exemplo para nós que estamos andando pelo deserto da vida, e entraremos na Canaã celestial, o nosso maior descanso. Só que aqueles que abrem o coração para a incredulidade, eles correm o risco de quê? Ficar de fora. É isso que o texto está dizendo. Então, nós temos
não só uma promessa limitada a eles lá, algo que era voltado, olha, eu vou dar uma terra a vocês, mas o escritor dos Hebreus, aos Hebreus, ele vai mostrar que isso é algo muito maior, que há uma promessa de Deus, de descanso, e essa promessa, Deus estava se referindo a algo muito maior, que uma terra, que uma residência fixa. Deus não estava falando de terra, de pedaço de terra, Deus estava falando de verdades muito maiores, muito maiores. E essa promessa não se limitava ao povo de Israel. Essa promessa alcança a todo o povo de Deus em toda a história da humanidade. E é aí que nós vamos ler agora o primeiro verso do capítulo 4 dessa carta. Por isso, se puder deixar aí para os irmãos irem acompanhando, e mantenha a sua Bíblia aberta ou aplicativo, que a gente vai vendo versículo por versículo aqui, se Deus permitir. E o verso primeiro diz: visto que nos foi deixada a promessa, quem tem promessa aqui? De entrar no descanso de Deus. Essa promessa foi deixada para nós. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. O que ele está dizendo com isso? Foi deixada a promessa para nós, sim ou não? Agora, que nenhum de vocês, algum dia isso venha a entrar na mente de vocês e dizer: poxa, eu falhei. Essa versão aqui, se eu não me engano, a minha NVI aqui é a correção de 2011. A de 23, a 2023, ela é melhor, porque ela acompanha todas as outras versões. Se você tem Almeida aí, você vai ver. Ele fala o seguinte: temamos, ele vai usar essa palavra, temamos, para que isso não se passe na nossa mente, algum dia isso venha acontecer conosco, a gente venha a chegar um dia da nossa vida e dizer: eu falhei, eu não criei, eu não tive fé, e a incredulidade entrou no meu coração. E é um dos poucos, se não o único lugar da Bíblia que você vai encontrar o escritor falando para a gente ter medo de alguma coisa. Isso a gente deve ter medo, para a incredulidade não entrar. Você deve temer isso, disso acontecer com você um dia. Eu não criei nas promessas de Deus e eu fiquei de fora. Isso é algo para temer. Isso é algo para nós levarmos em consideração, porque ele diz: e que nenhum de vocês pense que falhou. Tem uma notinha de rodapé aqui nessa NVI que fala assim: para que vocês não pensem que a promessa falhou. A promessa não falhou, foram eles que deixaram a incredulidade entrar. E aí, o verso 2 diz: pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, ou seja, ao povo de Israel, lá no Egito, quando saíram do Egito, lá no deserto. Essas boas novas, o Evangelho, foi pregado também a eles, também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha só o que ele está falando. Você pode perguntar: mas como assim evangelho no Antigo Testamento? Sim. A gente imagina assim que o Antigo Testamento é um Deus ruim, um Deus mau. Aí chega o Novo Testamento, parece que esse Deus se converte, ele aceita Jesus e agora ele passa a ser bonzinho. Não, irmãos, quem fala isso não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus, porque o Evangelho, as boas novas de Deus, ela era pregada também no Antigo Testamento, no tempo da lei. Você vai ver em vários momentos da Escritura, Moisés declarar para o povo que Deus, ele é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Deus perdoador, que abençoa até 1000 gerações de um homem justo. Você vê o tempo todo Deus se revelar a eles um Deus bom e misericordioso.
E essas boas novas foram pregadas a eles. E hoje você está ouvindo essa palavra, o Evangelho de Jesus, essa boa notícia, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele nos perdoou, pagou a nossa dívida, e agora nós temos a vida eterna nele. Glória ao teu nome, Jesus. Só que o que aconteceu? Eles ouviram a mensagem, mas isso não foi acompanhado de quê? De fé. Então, para ouvir a palavra de Deus, não basta só ouvir, tem que misturar com fé. Não adianta nada você ouvir, porque eles ouviram. Não adianta nada você estar no ambiente religioso, você está na comunidade de fé, você cantar as músicas, você dar a sua oferta, você ouvir, você vê milagres, você vê a boa mão de Deus, você ter um grande líder espiritual, um homem de Deus, porque eles tinham Moisés. Não adianta você ver tantos e tantos milagres como eles viram, mas se a mensagem que você ouve não é acompanhada de fé, de nada lhe vale, como o texto diz, nada lhes valeu. É por isso que tem muita gente ouvindo, domingo após domingo, ouve as promessas de Deus, ouve, cansado de ouvir, já sabe repetir, já sabe falar de cor. Mas quando chega a provação, como chegou para eles lá em Meribá, no deserto, aquilo tudo vai ralo abaixo. Não adianta nada, irmãos, nós levamos o nome de evangélicos, de ouvirmos a palavra, mas isso não ser algo que é acompanhado de fé no nosso coração. A fé, para ela ser firmada, você não precisa ver as coisas. Deus disse, vocês não vão me ver, vocês só vão ouvir a minha voz. E isso nada valeu para eles. E aí, no verso 3 a 5 diz, pois, vamos ler o 3, pois nós, os que cremos, quem crê em Jesus? Quem tem a fé firmada em Jesus? E essa promessa de entrar no descanso é para nós, os que cremos é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu, o descanso é de quem? De quem que é, irmãos? No meu descanso, Deus falando. O descanso é de quem? De Deus. E Deus falou para aquela geração incrédula, vocês não vão entrar. Mas nós, os que cremos, Deus diz, vocês entram no meu descanso. Embora as suas... Agora vamos entender, antes de nós lermos a continuação do verso, se nós dissemos que o descanso é de Deus, vamos fazer aqui vamos pensarmos juntos aqui, o que é o descanso de Deus, o que significa descanso de Deus. Para a gente entender o que é descanso de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é o descanso do homem. Vamos pensar aqui. O que é o descanso do homem? Quando eu estou em estado de descanso, quando está tudo relax para mim, o descanso do homem, ele é circunstancial. As coisas precisam estar bem. Tem que estar tudo bem no meu trabalho, tem que estar tudo bem com a minha conta bancária, tem que estar tudo bem com os meus filhos, tem que estar tudo bem com a minha família, tem que estar tudo bem com, enfim, N áreas. E aí sim, o homem, entre aspas, tem descanso.
circunstancial. Eu estou cansado. Aí está tudo bem. O que eu faço? Eu tiro umas férias. Eu vou esfriar minha cabeça. O homem age assim. Isso é ótimo. A gente precisa de descanso. Mas o texto diz, Deus falando, o meu descanso. É como se o descanso de Deus fosse compartilhado com o homem. Ele não está falando de descanso humano. O descanso humano vem com férias. O descanso humano vem com o tempo, com a família. Um tempo longe do trabalho. Vem, enfim, de várias formas. Com lazer, dormir. Uma boa noite de sono resolve. Dormir aí umas 8 horas por dia. Você já resolve muita coisa. Agora, o que seria descanso de Deus? E eu faço uma pergunta para você. Deus se cansa? Isaías capítulo 40 diz, porque o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Deus não fica cansado. Ele dá força aos cansados. Deus não se cansa. E aí, o escritor aos Hebreus, ele vai usar um exemplo para nos mostrar, para nos explicar melhor o que é o descanso de Deus. E esse exemplo é o 7º dia da criação, quem lembra? E Deus fez o mundo em 6 dias, a existência, a história, o cosmos. Deus fez em 6 dias e no 7º ele descansou. Aí a gente imagina o quê? O Senhor, Deus fez 6 dias e trabalhou. Aí no 7º, Deus pegou, vocês querem saber de uma coisa agora? Chegou a minha hora. Deus deita lá na rede com água de coco e olhando a praia que ele fez e ficou muito bom. Que canseira. Ou, conforme a gente falou aqui de mudança, quando você arrumou toda a mudança, você colocou o último arranjo em cima lá do rack, aí você botou lá, e agora você deita no sofá, né? As irmãs aí, depois de uma faxina, deita e agora vê a casa cheirosinha, limpinha, e fala assim, agora eu vou descansar. E a gente tem essa ideia de Deus, que Ele também está fazendo isso. Só que, vamos ler o que Ele diz. Então Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar Ele falou sobre o 7º dia, nestas palavras. Então ele está citando a Bíblia, ele está citando agora Gênesis. E você pode perguntar, mas por que o autor aos Hebreus ele fala em certo lugar? Será que ele não sabia onde estava escrito? Não, irmãos, é porque nessa época aqui, a Bíblia ela não era dividida em capítulos, em versículos. Então não tinha essa divisão antes. Então não tem como falar Gênesis capítulo 2, verso 2, está escrito. É diferente hoje, a gente tem esse método para facilitar a gente encontrar a palavra. Mas nessa época não tinha. Então ele está citando em algum certo lugar, Deus falou sobre o 7º dia, nestas palavras, no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, que ele diz, citando o Salmo 95, Deus diz ali, e de novo na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Agora vamos entender uma coisa. Ele usou esse exemplo do 7º dia, para ficar claro para a gente o que significa o descanso de Deus. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá em Gênesis, para entender o que o Senhor está se referindo, quando Ele diz o meu descanso, diferente do meu e o seu. O descanso de Deus não é igual ao nosso, conforme nós vimos. Agora, quando Ele está falando do 7º dia, Deus
Isso você vai ver em Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Só que algo muito interessante, se a gente for lendo os dias anteriores, do dia 1º ao dia 6º, a gente vai ver algo muito interessante. Porque se você ler, por exemplo, Gênesis 1:5, passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Gênesis 1:8, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Gênesis 1:13, passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Gênesis 1:19, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Gênesis 1:23, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E 1:31, passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Quando a gente chega no 2, a gente não vê isso. Passaram-se tarde e manhã. No sétimo dia, como se o tempo não passa. No sétimo dia, 2:2, já havia concluído a obra que realizara. Deus já havia concluído. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A gente entende duas coisas aqui. A primeira, que o descanso de Deus não é um descanso de estou cansado, vou deitar na rede, mas é um descanso de obra realizada, completude. Está tudo completo, tudo pronto. É esse o descanso. E outra, ele não tem tempo. Não passou tarde e manhã. Você não vê o tempo passar. E esse dia, o escritor dos Hebreus, ele vai falar como se esse dia fosse eterno. Não tem início e não tem fim. Algo que está acima do tempo. E quando nós entendemos isso, que fala de obra completa e de eternidade, isso estava apontando para alguém, meus irmãos. Aquele que nós já falamos aqui. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou e vive agora eternamente. E não só isso. O que ele disse na cruz? Está consumado. Obra completa. Completude. Está tudo pronto. Está pago. Está consumado. Ele completa toda a história da nossa redenção na cruz. E é por isso que o Senhor Jesus é o descanso que nós precisamos. Isso não está, meus irmãos, na condição sua. Isso não está, meus irmãos, no que você precisa, entre aspas, de estar tudo em ordem, nas coisas superficiais, nas circunstanciais, porque Jesus é o descanso para a sua alma. E essas palavras ecoam pela eternidade. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz: tomem sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meus irmãos, para nós termos descanso, de fato essa promessa de Deus ainda está valendo, ela está aberta a você hoje, basta você se apropriar dela, que Deus, Ele te concede descanso por meio de Cristo Jesus. E eu volto a falar, às vezes você está cansado, e aqui diz todos vocês que estão cansados. Talvez você tenha anos e anos de igreja, mas você está cansado. Você pode estar aqui como o povo aqui que foi destinado à carta aos Hebreus, sendo tentado a abandonar a fé, a voltar atrás,
a deixar a fé em Jesus. Mas há uma promessa para mim e para você. Deus dizendo, se você crer, você entra no meu descanso. Não no seu. Você não precisa do seu descanso. Você precisa do meu descanso, diz Deus. E há uma diferença muito grande, meus irmãos. Quando nós entendemos isso, nós vemos então o significado daquela palavra temamos, para que isso não aconteça. Porque se eu temo isso, eu levo em consideração aquele povo no deserto, eu posso pensar, eu posso ficar de fora se eu deixar a incredulidade entrar. E talvez se essa provação que você está passando, a credulidade está batendo a porta, não abre, meu irmão. Creia em Jesus, porque através da fé em Jesus, você entra no descanso. E esse descanso não diz respeito a um tempo, mas um estado de espírito, um estado de vida. Então vem o reino de Deus sobre você, e o reino de Deus é paz e alegria no espírito, e você descansa em meio à tribulação. Você agora passa a andar em descanso. Você não está descansado, você está no descanso de Deus. Você pode estar cansado, mas no descanso de Deus. Você pode estar esgotado muitas vezes fisicamente, mas no descanso de Deus. E o que quer dizer isso? Vamos ler, continuar lendo aqui. O texto diz: nós sabemos que estava apontando para Cristo. E o verso 6: portanto restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. E o que é desobediência? É incredulidade. A gente acha que a falta de fé, muitas vezes, a gente, eu posso abrigar essa falta de fé, porque eu sou homem, eu sou falho. É claro, meus irmãos, que diante das situações, muitas vezes a gente treme as pernas. É claro que diante das dificuldades, a gente olha como aquele povo olhou, por exemplo, para os gigantes e tremeram. Mas a questão é, a visão de Josué e Caleb, quando eu olhei, eles são grandes, mas o nosso Deus é muito maior. Glória ao teu nome, Jesus. Eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. Essa situação, talvez, ela não tem volta, mas Deus tem os seus propósitos. Talvez isso seja difícil demais eu enfrentar, mas Deus está comigo. E aí eu me firmo, eu começo a lembrar das promessas de Deus, que eu ouvi na palavra, que eu ouvi nas pregações. Eu começo a colocar isso no meu coração, eu começo a fazer abrigo para elas no meu coração, eu preparo o terreno para que ela entre, e eu misturo isso com fé, e eu deixo aquelas promessas entrar, e essas promessas, elas vão entrando dentro do meu coração, e aquele medo vai indo embora, aquela visão que eu tinha sobre o problema, ela vai desaparecendo, e então eu vou sendo transformado através dos meus pensamentos. Eu vou conseguindo entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já não temo mais esse perigo. Eu já começo a misturar isso com fé. E assim como diz Efésios capítulo 6, eu levanto o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. As promessas de Deus, elas não são só para ser ouvidas. Elas são para ser cridas. Eu me apropriar disso. Eu crer que isso é uma verdade. Amém? E aí, então restam alguns ainda entrar naquele descanso. E aí o verso 7 diz, onde nós paramos:
Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando o que ele chamou? Que dia é esse? Hoje é hoje? Está batendo com o nosso dia? Está batendo aí com o seu calendário? É quando? Hoje. Deus estabelece determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, e aqui ele está citando o Salmo 95, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. O que ele está falando? Davi citou muito tempo depois deles entrarem na terra. Davi estava falando de descanso muito tempo depois. Ou seja, Deus não estava falando de pedaço de terra que seria o descanso deles. Deus não estava falando de algo material. Deus estava falando de uma realidade espiritual muito maior. E aí ele fala que se vocês ouvirem a minha voz hoje, não endureça o seu coração. E o que é endurecer o coração? É deixar a incredulidade entrar. Ela está batendo na porta. Você está passando a provação, a incredulidade que é o quê? Bater na porta. Se você abrir, endureceu o coração. Quando você ouve a promessa de Deus, e que promessa? Vamos lembrar aqui algumas promessas. Jamais deixarei vocês, jamais abandonarei. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque vocês são guardados, vocês são protegidos. Embora as circunstâncias estejam adversas, eu estou com vocês. Vocês têm um Espírito Santo, o selo da promessa, de que vocês vão chegar na Canaã celestial. E apesar dessa trajetória de vida aqui ser igual a um deserto, igual nós estamos em um campo de batalha, assim como eu vi esses dias, um pastor pregando, ele disse: nós somos o único povo que nós entramos na batalha, na guerra, já sabendo o resultado final. Porque Apocalipse rasga para a gente as cortinas, ele abre para a gente e mostra o desfecho final de toda a história humana. E apesar das coisas estão caminhando cada vez mais ladeira abaixo, a vitória é de Cristo Jesus e da sua igreja. E a gente começa a entender isso, e a gente se apropria dessas promessas, e assim eu misturo com fé no meu coração, eu creio. E aí, meu irmão, não quero saber de circunstância, não preciso de nada para que eu esteja no descanso daquele que pode todas as coisas. Agora, ele vai reafirmar isso, que o Senhor não estava falando de terra, de pedaço de terra. Porque no verso 8 ele diz: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, quem entrou na terra com o povo? A segunda geração com Josué. Moisés não entrou. Josué, passou a geração, Deus esperou aqueles que foram incrédulos morrerem no deserto, e a nova geração agora, Deus disse: os seus filhos vão entrar, vocês não. Aí agora morreu aquela geração, veio a geração nova, e aí entra com Josué na terra prometida. Você vai ver Deuteronômio, é Moisés, falando para essa nova geração. Quando eles entram, o Senhor, quando falava de descanso, ele não estava falando só dessa terra, ele estava falando algo muito maior. Porque se Josué, olha lá o verso 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia.
Deus falou muito depois, que Ele estabelece outro dia, chamando esse dia de quê? Hoje. Então é para você, é para mim. Hoje está aberta a porta do descanso de Deus, para mim e para você. E aí, ele vai falar no verso 9, assim ainda resta um descanso sabático, ou seja, esse descanso de Deus, para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Vamos entender isso aqui. Todo aquele que entra no descanso de Deus, se você ouvir a voz do Senhor hoje, que diz, vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, você creu, não endureceu o coração, você foi e entrou no descanso de Deus, você descansa das suas obras, como Deus descansou das dele. Deus, no sétimo dia, descansou. Cristo, ele completou a obra, está consumado, e foi até a direita de Deus, está assentado agora. Esse é o descanso. E aí, você também pode descansar das suas obras, e o que isso significa? Meus irmãos, muitas vezes nós estamos com aquela consciência de que estamos sempre em falta com Deus. A gente está sempre perseguido por essa consciência de que, Deus está irado comigo. Deus não quer nem olhar para a minha cara. Se eu chegasse agora na porta dos céus, nem tocar um interfone eu podia. E aí, esse sentimento é assolado pelo peso também do seu pecado. Mas eu falhei na quinta-feira. Domingo eu estou aqui. Mas eu fiz tal coisa em 1962. E aquela consciência vai te perseguindo e você não descansa. E muitos vão e tentam se esconder numa religião. Vocês já viram religiões que querem o alto flagelo, se sacrificarem, né? Eu tenho que cumprir a promessa, pagar a promessa. Eu tenho que fazer. Eu tenho que, de alguma forma, eu não posso, porque isso. E aí, a pessoa vive num estado de inquietação, assolado pelo peso dos seus pecados, assolado pela culpa, pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, pelo medo do amanhã, pelo medo da morte. E a pessoa não descansa das suas obras, por mais que ela faça, ela não consegue chegar nesse estado de consciência e dizer assim, obrigado Deus, eu fiz tudo o que precisava para estar bem com o Senhor. Deus está feliz agora comigo, agora eu vou deitar na rede e tomar minha água de coco. Nenhum de nós, irmãos, conseguimos isso. E nós não descansamos das nossas obras. A gente vive essa vida de inquietação. Mas se a promessa diz, se você entra no descanso de Deus, você descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Porque se em Cristo tudo foi pago, está consumado, todo aquele peso do pecado, a insegurança, o medo da morte, o medo do amanhã, tudo isso vai embora, e aquele fardo pesado, ele rola para baixo, porque em Cristo Jesus, todo o nosso peso, todo o nosso pecado é perdoado. E quando nós somos perdoados, nós temos paz com Deus. E aí sim, você descansa. Descanso. Talvez você entrou aqui, assolado pelos seus pecados, pela culpa, pelo erro,
ou uma insegurança, o medo, o pavor das situações e das circunstâncias estão te sufocando. Mas você pode entrar no descanso de Deus hoje. E a obra de Cristo na cruz, dizendo, está consumado, você se apropria dela pela fé, e então todo esse peso vai embora. E você então entra no descanso eterno de Deus. E a hora já avança aqui, e para a gente encerrar, vamos ler o verso 11, eu ia seguir até o 13, mas acho que não vai dar tempo. E o verso 11 diz, portanto, esforcemo-nos. O que o texto está dizendo? Esforcemo-nos. Esforcemo-nos. Vamos repetir? Esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Mas como assim esforçar? Meu irmão, como que é isso? Será que eu tenho que fazer força? Eu faço força resistindo à incredulidade. Quando a incredulidade bate a porta, esse negócio de fé em Jesus, isso aí não é nada. Mas você não vê a Europa, já está, isso aí já é considerado um continente pós-cristão. Isso aí já, a fé vai indo. E aí, a incredulidade quer bater a porta. Mas essa situação que você está vivendo, você acha que se Deus se importasse com você, você estaria passando por esse momento terrível que você está passando? A incredulidade batendo. E ela quer entrar, meu irmão. Ela quer entrar para endurecer o seu coração e você não ouvir a voz de Deus. Mas o recado de Deus é, se você ouvir a minha voz hoje, não endureça o seu coração e você siga aquele exemplo da desobediência deles. Porque aqueles que creem é que entram nesse descanso. E se você crê em Deus, nas suas promessas, se você crê em Jesus, você entra nesse descanso e todo o peso, toda a culpa, toda a insegurança, toda a dúvida e toda a incerteza cai por terra pela obra de Cristo na cruz. E esse dia é hoje para você. É hoje. Portanto, resta ainda alguns entrar naquele descanso. Se você está de fora, a oportunidade para você hoje. Você pode, se você entender isso, se você misturar essa palavra que você está ouvindo com fé, conforme diz o texto, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai viver no descanso de Deus e não no teu descanso. E isso muda, meus irmãos. Isso muda a sua vida, vira a chave e você não vive mais como você vivia antes. Porque nós temos por verdade aquilo que o Senhor Jesus disse. Nós não estamos brincando aqui de ser cristãos. Nós cremos na verdade e nós cremos que Ele tem descanso para nós hoje. E nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, conforme o autor de Hebreus disse. Autor e consumador da nossa fé. E o tempo é hoje. Aqueles que querem, fique de pé, vamos orar ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele. Mistura isso com fé. Se você ouvir a minha voz hoje, o Senhor Deus falando, não endureça o seu coração. Não deixa a dúvida entrar. Não deixa a falta de fé ter espaço no seu coração. Creia somente. Creia, creia. Se aproprie das promessas de Deus. Diga, eu creio, Jesus. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus
diz agora para você. Abra o seu coração a ouvir essas palavras. Abra o seu coração. Misture isso com fé. Feche os seus olhos agora. Eu sei que você está cansado, sobrecarregado, oprimido, circunstâncias difíceis. Mas agora, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, deixe essas palavras entrar agora, que essas palavras tenham abrigo no seu coração, e isso seja misturado com fé. E o Senhor Jesus diz para mim e para você hoje: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por compartilhar com a gente, Senhor, o seu descanso. Obrigado, Senhor, porque nós não dependemos do nosso descanso, mas é do teu, Senhor. Assim como Paulo, o Senhor disse, apesar do nosso exterior estar desgastado, assolado pela perseguição, pela luta, pela aflição, o nosso interior se renova dia após dia, porque nós temos a promessa de descanso do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso descanso. E o descanso do Senhor está consumado. E agora, Senhor, pela fé, nós nos apropriamos dessas palavras. Está consumado. Nós fazemos abrigo agora no nosso coração para essas palavras, misturamos isso com fé, e agora pela fé nós cremos que todo o peso do pecado, todo o medo, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a tribulação, toda a angústia dessa vida agora, ela cai por terra em nome de Jesus. Você é liberto agora, meu irmão, você é liberto agora, minha irmã. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, nós temos agora a liberdade dos filhos de Deus, e nós vivemos agora para a glória de Deus e para agradá-lo. Não há mais peso do pecado, não há mais sacrifício, portanto não resta mais sacrifício, visto que uma vez por todas, Cristo Jesus entregou o único e suficiente sacrifício, e Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Bastou um só sacrifício de Cristo na cruz, para que todo o nosso peso, todas as nossas culpas, fossem levadas por Ele. E Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque nós temos completa redenção em Ti. E agora, entendendo isso e crendo nessas promessas, nós agora entramos no descanso de Deus, e nós descansamos das nossas obras, como Deus descansou das suas. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.